Bem, nós vamos hoje iniciar a apresentação do trabalho sobre treliças planas, método dos nós, curso de engenharia, atividade de mecânica técnica. Então, existem 4 passos importantes que a gente deve tomar na hora de organizar o estudo sobre as treliças. O primeiro é construir o DCL, que é chamado Diagrama de Corpo Livre. Em segundo lugar, a gente precisa traçar quais são as reações em cada apoio, separar os nós e considerar todas as decomposições de forças necessárias em cada nó. E por último, a gente vai aplicar a somatória de forças em X e em Y em cada nó que a gente fizer a análise. A treliça que a gente vai analisar é essa, A, B e C. A treliça aqui tem um apoio fixo e aqui ela está com um apoio móvel. A gente sabe que quando a treliça tem um apoio fixo, a gente faz a decomposição dela tanto em X quanto em Y. Quando ela é móvel, a gente só faz na vertical do apoio, então seria só em Y. Então, quando a gente for organizar a DCL, então nós vamos retirar da figura, da minha treliça, apenas as informações básicas. Né? Então, nós temos aqui a direção da força de 100 N no ponto C, e aqui a gente traça em AX e em AY, por ela ser fixa, e aqui apenas na vertical BY. O direcionamento foi tomado em relação à força do C, porque como a força está indicando para a direita, aqui ela vai ao contrário, tá? Para que haja um equilíbrio. Então, nós vamos fazer o somatório de forças, tomando como ponto de partida o direcionamento aqui, como ele está em Y, para a direção à esquerda, ele vai ser negativo. Tá? E nós temos aqui, então, o AX mais o 100. Todas aquelas informações referentes ao eixo X estão aqui. O menos AX, que é o direcionamento, o 100, que é a força, que também está no eixo X. E vou igualar a zero para poder ter o equilíbrio. Essa reação, então, fica como 100 newtons. Na hora de fazer o somatório de forças de Y, vou pegar todas as informações de Y, tomando como ponto de partida o direcionamento, de que quando ele vem para o lado de baixo, ele é negativo. Quando ele vai para o lado de cima, ele é positivo. Então, nós temos aqui que menos AY, que está para baixo, mais o BY, então as duas informações do eixo Y são igual a zero, para obter o equilíbrio. Aqui, como a gente não tem uma das informações, nós vamos fazer o momento dessa força, dessas reações, para poder encontrar o dado e concluir e achar qual é o valor do AY. Tá? Tomando como ponto de partida que o sentido horário do momento ele é positivo. Nesse caso, nós encontramos o BY negativo, porque está apontando para baixo, vezes a distância, que a gente viu que a treliça ela tem uma distância de 5 metros. Para encontrar o momento, a gente faz a força vezes a distância, mais o 100 vezes o 5 também, porque do outro lado, a distância é a mesma do ponto A ao C, tanto quanto do C até o B. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar no resultado de 100 mil. Ou seja, as forças, para eu poder calcular e encontrar o meu AY, eu já tenho, que é 100. Então, AY mais o 100, aqui já sabe que negativo por causa da direção, né? Mais o 100 igual a zero para obter o equilíbrio. Então, nós temos também uma força de 100 newton nesse ponto. Então, esse foi o cálculo das reações da treliça. Agora, nós vamos para o terceiro passo,
Então, para eu poder fazer a decomposição e iniciar o terceiro passo, eu vou precisar do ângulo. Para eu descobrir esse ângulo, eu vou pegar aquela figura da DCL e dividir ela em dois, para mim poder encontrar o ângulo. Então, como aqui eu tenho o dado completo, que é 5, eu vou dividir por 2,5, pela metade. Tá? Então, aqui nós temos a distância na vertical e na horizontal. E aí a gente pode encontrar o ângulo para poder fazer o cálculo da decomposição. Aqui, a tangente desse ângulo, né, nós temos o adjacente e o oposto. Então, para eu encontrar a tangente desse ângulo, eu vou fazer esse cálculo. A tangente do ângulo, o cateto oposto sobre o adjacente. Nesse caso, o cateto oposto é 5 e o adjacente é 2,5. Então, o resultado que eu obtive aqui é 2. Como eu quero saber o valor do ângulo, o tangente eu faço do lado de cá, do lado direito, como tangente a -1. E realizando o cálculo, eu chego em 63,4349. Esse 63 eu não vou arredondar, até porque na hora de eu fazer os cálculos, encontrar a tensão, fica mais aproximado os valores. Talvez se eu fizer esse arredondamento, pode haver uma diferença e aí eu achar que o cálculo está incorreto. Então, para eu obter o seno e o cosseno desse ângulo que eu encontrei, eu já coloquei aqui o cálculo que eu vou precisar na hora de obter a decomposição. Então, para eu fazer a decomposição, eu preciso de todas as reações, as barras que estão atreladas ao ponto. Nós vimos, né, que o ponto A é o ponto que tem mais informações. Então, eu vou pegar o ponto A primeiro, para depois eu ir para os outros nós. Então, a princípio, eu sei que essa força é 100, essa aqui também é 100, e aqui eu também tenho a distância do A até o B na barra, e a distância aqui do A até o C. Para que eu possa descobrir a do A ao C, eu preciso decompor, porque como ele tem um ângulo aqui, ele está na vertical, ele não está nem no eixo X e nem no eixo Y, eu preciso decompor. Então, eu vou fazer aqui o FAC vezes o cosseno, porque está com o ângulo. E lá no eixo Y, eu vou fazer vezes o seno, porque está sem o ângulo desse lado. Então, estes são as informações do nó A. Nós vamos fazer o somatório, tomando como ponto de partida, que para a direita todas as informações são positivas. E aqui no eixo Y, também para cima positivo, para baixo negativo. Fazendo esse cálculo, eu vou obter que o FAB menos o 100, por que menos? Porque como ele está para o lado esquerdo, o sinal é negativo. Mas o FAC vezes, eu já coloquei aqui o valor do ângulo, tá? Que eu já tinha calculado para vocês. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, né? Do eixo Y. Eu vou somar o FAC, eu já coloquei aqui o seno do ângulo, que eu já tinha calculado, e também a força aqui é negativa, a reação é negativa, né? Que ela está apontando para baixo. Menos o 100, e para obter o equilíbrio eu igualo tudo a zero. Eu vou fazer primeiro este cálculo aqui, porque aqui você vai ter duas incógnitas, fica mais complicado você chegar no resultado. Então, fazendo esse cálculo, nós temos que FAC equivale a 111,806. Aqui nós temos que prestar atenção que o resultado positivo dessa tensão lá na treliça, ele é uma tração. Toda vez que for positivo é tração, toda vez que for negativo é compressão.
Então, a partir desse dado, a gente já vai poder calcular esse aqui sem ter duas incógnitas, só uma. Então, FAB, eu já encontrei o FAC, 111,86, multiplico lá pelo cosseno do meu ângulo. E eu vou obter o resultado de 50,001 newton, que também é um resultado positivo, assinalando uma atração também nesse lado. Então, agora nós vamos fazer o cálculo no nó B, com as informações de todas as reações e as barras. Nós temos ali a reação de 100 apontando no eixo Y, né, para cima. Aqui no eixo X também de 100. E a barra eu vou decompor. Nós sabemos que o ângulo, ele é simétrico. Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, você vai obter o mesmo ângulo. Por isso aqui também é 63,4349. Tá? Esse é o nosso nó B. Na hora de fazer a somatória das forças, eu vou tomar como ponto de partida que para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo, para o lado de baixo é negativo, para o lado de cima é positivo. Tá? Mesmo princípio. Aqui eu vou pegar todas as informações, tá, do eixo X. Então nós temos lá aqui FBA menos o FBC vezes já o ângulo por resultado igualando a zero, eu vou obter o resultado de 111,809. Então, nesse trecho aqui, a gente vai ter que multiplicar por menos 1, para que possa tirar o negativo lá do lado esquerdo. Então, aqui a gente já obtém um resultado negativo. Então, desse lado da treliça, nós temos uma compressão. Então, nós ficamos com 111,806 newton de A a C, aqui 11,809 de B até C e de A até B 50,001 newton. Então esse foi o cálculo da treliça plana baseado no nó e agradeço muito a atenção.